Amã era rico para comprar o seu direito diante dos outros. Sua intensa busca pelo poder o transformou num homem obsessivo. Essa é uma importante imagem para nos alertar a respeito do cuidado que devemos ter com a popularidade e a fama, para não sermos levados a atos imorais. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos da revista da CPAD do terceiro trimestre de 2024. Chegamos na 11ª lição, lição essa que vai ser ministrada na maioria das nossas igrejas no dia 15 de setembro de 2024, o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E por isso eu vou deixar na descrição um link sobre a história da Escola Dominical, tá? E a nossa conversa sobre EBD também vai girar em torno disso. Vamos falar sobre a história da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, a maior escola teológica gratuita de acesso a todos e a única escola, como eu sempre digo aqui, que não tem férias, é a Escola Bíblica Dominical. Por falar nisso, nós já estamos entrando em contagem regressiva para o 4º trimestre e já há alguns meses nós divulgamos a nova revista e já temos ela, tá, em PDF. Tem um link na descrição. Clica para você baixar a nova revista em PDF, essa revista que tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Breve vamos colocar aqui um vídeo mostrando ela lição por lição, apresentando também o comentarista, tá bom? Então vai na descrição, porque também tem link com dinâmica, subsídio, tem link com as redes sociais. Entra no nosso grupo no WhatsApp, o grupo manual da EBD. Nós colocamos lá a leitura diária para você trabalhar em cima dela, que é muito importante também com seus alunos. E colocamos muita dinâmica, subsídios e reforços para a sua escola bíblica dominical. Porque junto vamos sendo sempre edificados pela palavra de Deus. Gente, para você que já está com a gente há algum tempo, eu gostaria de te pedir um favor, deixa nos comentários, você assiste todas as lições? Quantas lições você assistiu nesse trimestre? Você tem sido abençoado? Deixa no comentário, coloque seu nome, escreva aí a cidade da onde você nos assiste, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Para você que não é inscrito, está chegando aqui hoje, muito obrigado pela sua visita, que privilégio ter você conosco. Deixe também seus comentários, diga se você está entrando a primeira vez no canal, da onde você está nos assistindo, tá bom? Mas não deixe de se inscrever, deixa o seu like, ativa também o sininho das notificações para você ter acesso a qualquer conteúdo que nós colocamos aqui no canal. Esse canal tem conteúdos bíblicos totalmente voltados para a palavra de Deus, não só a Escola Bíblica Dominical, mas também assuntos pertinentes à palavra de Deus. Então vai lá, tá bom? Não custa tempo nem dinheiro, e quando você faz isso, você ajuda bastante esse canal, tá bom? Porque o YouTube vai abrir pra gente uma janela maior aí pra gente poder ter mais visualizações. Então, galera, hoje nós vamos ver a lição 11, que tem por título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Nós vimos na lição passada o plano de livramento e o papel de Esther. Nós vimos o perigoso plano e o temor de Esther. Vimos então que Mardoqueu convence Esther, a colocar esse plano em ação, e vimos que o plano era: Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Hoje nós vamos ver que entre dois banquetes oferecidos por Esther, esse banquete que nós vimos na lição passada, e nesse banquete Esther dá um outro banquete. E o que nós vamos estudar hoje é exatamente o espaço entre esses dois banquetes. Nós vamos ver então que entre esses dois banquetes oferecidos por Esther, muita coisa acontece. Então a lição ela vai girar em torno desse intervalo entre um banquete e outro. Então a lição dessa semana demarca dois fatos importantes no livro de Esther: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Esses fatos passam pela providência divina, que a partir do sono fugido do rei, fez com que o rei se lembrasse de honrar Mardoqueu, devido à sua boa ação no passado. A lição também traça a personalidade doentia de Amã, que achava ele mesmo ser digno da honra do rei. Assim, a lição de hoje nos lembra a respeito da humildade, uma virtude que agrada a Deus. E essa lição, ela tem por objetivo identificar a ação de Deus no fato de o rei
lembrar da boa ação de Mardoqueu. Também descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E também traçar o perfil da síndrome de imperador. Para isso nós temos como texto áureo Ester capítulo 6, versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja o rei se agrada. A verdade prática diz que Deus abate e exalta quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Vamos então acompanhar a nossa leitura bíblica em classe que está no livro de Ester, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Ester, capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma estar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres sua mulher lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Então hoje vamos estudar o capítulo 6 do livro de Ester. No capítulo 5, Ester entra à presença do rei e propõe um banquete. Nesse banquete, Ester propõe um outro banquete, onde ela manda chamar Amã. Amã sai então desse primeiro banquete feliz, porque além de ter participado desse, foi convidado para um outro banquete, ele se sente mais honrado ainda. Só que quando ele chega na porta do pátio, ele vê Mardoqueu, que sempre está ali de prontidão em serviço, e Mardoqueu novamente não se ajoelha, então Amã fica irado. Isso tudo, essa lição vai circular, vai girar nesse período, nesse cenário, na mesma noite, acontece muita coisa. Amã vai para casa chorar no ombro dos amigos e da esposa. A esposa vai lhe dar uma ideia audaciosa, maldosa. Ele então vai dormir com o propósito de colocar esse plano em ação no dia posterior, que seria enforcar Mardoqueu. Enquanto ele dorme, o rei não consegue dormir. Quando o rei então pede o livro das crônicas persa, ele lê que Mardoqueu tinha livrado a vida dele há 5 anos atrás, estava registrado, porque foi um fato muito importante. E ele então pergunta o que fizeram para honrar Mardoqueu. Ele descobre que não foi honrado, então decide honrar Mardoqueu. Amã chega na porta do palácio para executar o seu plano de enforcar Mardoqueu, mas as coisas vão mudar. Então, entre o primeiro banquete proposto por Ester e o segundo, tudo isso e mais um pouco vai acontecer nessa noite decisiva. E é isso que a gente vai estudar hoje. A nossa introdução diz, a lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete.
Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a um outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Essa frase me deixou arrepiado. Deus sabe a notícia que se dará nos jornais de amanhã. Antes de entrar no primeiro tópico, vamos ver a estrutura dessa lição com o nosso mapa mental. Então, essa lição de número 11, que vai nos mostrar a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, ela tem duas palavras-chave, que é justamente humilhação e honra. A humilhação, o dicionário OAS, define humilhação como ação em que alguém humilha, rebaixa, diminui o valor de outra pessoa ou coisa. Rebaixamento moral, afronta, diminuição, a ação em que uma pessoa é diminuída. E, por outro lado, temos a palavra honra, que o verbo honrar, segundo o dicionário OAS também, significa princípio de conduta de quem é virtuoso, qualidades consideradas virtuosas, virtude, posição de destaque em relação aos demais. Como substantivo, honra na Bíblia significa estima, valor ou grande respeito. Honrar alguém é valorizar muito essa pessoa. A Bíblia exorta a expressar honra e estima por certas pessoas. Por exemplo, Paulo fala para dar honra a quem tem honra. Efésios 6:2, Paulo fala para honrar os pais. Levíticos 19:32 manda honrar os idosos. E Romanos 13:1, honrar as autoridades. Então, essa lição, ela vai identificar a ação de Deus no fato do rei se lembrar da boa ação de Mardoqueu. E no primeiro subtópico dessa primeira sequência está uma noite decisiva, forca ou honra, e o terceiro 5 anos depois. E também vamos descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu no tópico 2. O primeiro subtópico fala de um ato de justiça. O segundo, presunção e autoconfiança. E o terceiro, o devido lugar de honra. E o terceiro tópico, em terceiro lugar, vamos traçar o perfil da síndrome de imperador. E nós vamos ver então a soberba de Amã e um mau prenúncio. Então vamos ver essa primeira parte. O tópico 1, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Subtópico 1, uma noite decisiva. Subtópico 2, forca ou honra. E subtópico 3, 5 anos depois. Vamos ver o primeiro subtópico então, uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria ali prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença, no capítulo 5, versículo 9. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo isso planejado, mas Assuero perdeu o sono. É um paralelo entre o capítulo 5, versículo 10 e o capítulo 6, versículo 1. No capítulo 5, versículo 10, Amã vai dormir com esse plano todo arquitetado. No outro dia, pedir ao rei a autorização para enforcar Mardoqueu. Enquanto isso, do outro lado, no palácio, no capítulo 6, versículo 1, o rei não consegue dormir. É uma noite decisiva. É uma noite em que, mais uma vez, como em todo o livro de Ester, nós vemos o agir de Deus nas entrelinhas do livro. O capítulo 6 do livro de Ester é a virada da chave. O capítulo 6 é onde tudo vai mudar. A história vai mudar. É interessante nós traçarmos o perfil de Amã dentro do contexto do capítulo 6, porque se você traçar um perfil de Amã em todo o livro de Ester, você vai ver muitas mais características ruins de Amã. Mas no capítulo 6, especificamente nesse cenário, nós vemos, por exemplo, que Amã era um homem vulnerável. Ele sai da alegria para a ira automaticamente. Ele sai
do palácio totalmente alegre, e assim que ele vê Mardoqueu, a alegria dele se transforma em ira. É uma pessoa que tem uma dupla personalidade, é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa que sai da alegria para a ira automaticamente. Ele também se mostra uma pessoa mimada, porque ele chama a mulher e os amigos para contar que foi honrado. Sabe aquela pessoa que precisa dizer que é melhor, que precisa falar que aconteceu alguma coisa boa porque ele é o melhor? Esse é Amã. Outra coisa é que ele é um homem rancoroso, porque podiam lhe dar até o mundo. Ele mesmo fala isso, que ele não podia gozar das honras que recebia enquanto visse Mardoqueu à porta do pátio. E se você reparar, Mardoqueu não fazia nada além de estar à porta do pátio, mas isso incomodava Amã. Então, o seu rancor era tanto que podiam lhe dar o mundo e nada lhe satisfaria. Em contrapartida, nós temos a mulher de Amã, chamada Zeres, que quando Amã conta para ela a sua insatisfação com Mardoqueu, o conselho dessa mulher tola é que ele alimente o seu ódio. Se tem alguém te incomodando, manda para a forca. Ou seja, é uma mulher que não é sábia, é uma mulher que não aconselha bem o seu marido. Assim como Jezabel certa vez conspira com o marido para matar um inocente, né, Elias, assim também Zeres, junto com esses amigos, né, de Amã, sugeriu um plano para assassinar publicamente o seu inimigo, Mardoqueu. Então Zeres acreditava que esse plano iria acalmar o furor assassino de seu marido contra seu inimigo. Então perceba que a esposa, ela também mima esse marido dela, né? E em contrapartida nós vemos Esté, uma mulher equilibrada, que consegue fazer um banquete com Amã, aquele que está mandando matar, que assinou um edito para mandar matar todos os judeus. Mas ela consegue estar no banquete junto com Amã e esperar até o momento certo. Então ela tem um equilíbrio de estar junto com o assassino dos judeus, o homem que tenta matar o seu primo a todo tempo, e ela consegue participar desse banquete normalmente, e ela não vai falar nada, ela vai pedir um outro banquete. Então ela sabe o tempo certo de falar. E Provérbios 25:11 diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo certo. Então eu aprendo com Amã a não ser uma pessoa vulnerável, a não ser uma pessoa mesquinha, mimada, a não ser uma pessoa rancorosa, que ao invés de aproveitar aquilo que tem, ele prefere se irar por causa de alguém que lhe incomoda. Eu aprendo com Zeres, e isso aqui se aplica, né, na nossa vida, a saber aconselhar. Quando você vê alguém que tem um ódio de uma outra pessoa, qual é a sua postura? Já que ele está te incomodando, vai falar com o pastor. É no trabalho? Já que ele está te perturbando, vai falar com o gerente, vai no RH, fala mal dele, puxa o tapete dele, bota a culpa nele daquilo que aconteceu. Ou você é uma pessoa pacificadora? Então fica aqui essa aplicação. Interessante é que Mardoqueu já estava com data para morrer, mas o ódio de Amã era tanto que ele não podia esperar. O ódio de Amã após o banquete resultou, em primeiro lugar, né, não permitiu que Amã aproveitasse a sua riqueza e sua posição no reino. Quando a inveja toma conta do nosso coração, não aproveitamos o que já conquistamos, mas nos entristecemos pelo que não temos, nos entristecemos por alguém que conquistou algo. Quando você não entende a sua posição, o chamado de Deus na sua vida, quando você não sabe acreditar a Deus aquilo que você tem, você vai se entristecer por causa de alguém que se destacou melhor que você em alguma parte. É por isso que você vê gente rico com inveja de alguém ganhando um salário mínimo. Em segundo lugar, esse ódio de Amã fez com que ele não aguentasse esperar. Havia uma data que ele mesmo já tinha instituído para matar todos os judeus de todas as províncias. Você já viu isso nas lições anteriores. Mas ele quer adiantar. Há uma necessidade de acabar logo com Mardoqueu. Ele precisa matar logo Mardoqueu. Isso está consumindo ele. Ele mesmo declara no capítulo 5 de Esté, versículo 12 e 13, disse mais Amã: tampouco a rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Mas olha o versículo 13: porém tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então ele não consegue ser feliz vendo Mardoqueu. Mardoqueu é uma pedra no sapato dele. Mardoqueu aflora esse ódio no coração dessa pessoa rancorosa, odiosa. Então ele precisa matar logo Mardoqueu. Então, seguindo o conselho de sua ótima esposa, Zeres, Amã vai dormir com tudo planejado para matar Mardoqueu.
Mas Assuero perdeu o sono. E eu quero destacar algo aqui, voltando para a esposa de Amã. Os maiores culpados da perseguição de Amã contra os judeus foram pessoas. Olha só que interessante. Quando você vê no capítulo 3 que Mardoqueu não se prostra, não é Amã que percebe, são dois servos que perseguem, perturbam Mardoqueu dia após dia e depois vão contar para Amã, e isso aflora esse ódio. Quando você vê nesse contexto aqui, os influenciadores, não que isso não tire a culpa de Amã, porque você não pode ser uma pessoa influenciável tão facilmente, principalmente para coisas negativas. Seja influenciado por coisas positivas. Não é ruim você ser influenciado por alguém. Não é ruim você se espelhar e até imitar alguém. O próprio Paulo disse, sede meus imitadores, mas você tem que ser imitador porque a pessoa é imitador de Cristo, porque Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então tem que imitar coisas positivas, tem que ser influenciado em coisas positivas, não mostrando-se uma pessoa vulnerável, ouvindo todo o conselho e absorvendo. Então, isso não tira a culpa de Amã. Porém, quem influenciou Amã para enforcar Mardoqueu foi a mulher e os amigos. Então perceba como estão sempre pessoas terceiras envolvidas nisso tudo. Olha como é ruim ter pessoas fofoqueiras do lado, ter pessoas, sabe, que alimentam o ódio de alguém, pessoas que dão conselhos ruins. Então, como Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra. Sejamos pacificadores. Se você presenciou algo contra alguém, se terceiros contaram para você alguma coisa sobre alguém, que parem em você. Não semeie a contenda. Amém? Então vamos ver o subtópico 2, forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, a chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através dela. Efésios 6, Paulo fala de relacionamento entre pais e filhos, entre servos e senhores, mostrando aos filhos para honrar seus pais, mostrando aos pais para não provocar a ira dos filhos e aos servos para obedecer os seus senhores, não servindo à vista para agradar, mas fazendo como servos de Cristo, fazendo de todo o coração. Então Paulo mostra nessa passagem como os relacionamentos humanos são importantes. E o Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros, como o próprio Jesus em João 13:34, 1 Tessalonicenses 5:11, Tiago 5:16. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vinda de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Salmo 91, do 5 ao 10, você conhece, há uma promessa, para que não venhamos temer espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, é uma promessa de que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. E Deuteronômio 28:2, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então a maldição não atinge a quem Deus abençoa. No próprio Deuteronômio 23, no versículo 5, há uma promessa divina ao seu povo de que o Senhor, o teu Deus, trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava. Esse subtópico fala de tanta coisa. Nós vemos que há duas pessoas planejando o futuro de Mardoqueu, e ele não sabe disso. Assuero quer honrá-lo, enquanto isso, do outro lado, tem uma pessoa que quer matá-lo. Olha só que coisa interessante. Às vezes eu posso estar aqui gravando esse vídeo e pessoas planejando alguma coisa a meu respeito, no trabalho, na igreja, na família, coisas boas ou coisas ruins. Então eu não sei o que estão tramando ou planejando ao meu respeito, mas Deus sabe. Interessante é que Mardoqueu não sabe, mas essa noite ele está dormindo e tem duas pessoas planejando. Um planejando sua honra, outro planejando sua morte. O que será que pensam sobre nós? O que será que planejam? O que falam, né? Ou planejam ao nosso respeito quando não estamos perto? Enquanto Mardoqueu dorme, alguém dorme com um plano de matá-lo. Em contrapartida, são duas coisas ao oposto. Enquanto um dorme, o outro não consegue dormir. Enquanto um planeja a morte, o outro planeja a bênção, a honra.
E olha que interessante, eu vou ter que repetir essa frase. No final da nossa introdução, diz que Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Tudo isso, na verdade, é o agir de Deus, e nós vamos ver isso ainda com mais detalhes. E o comentarista, ele aplica isso para a nossa vida pessoal, para os nossos relacionamentos interpessoais, para nós não cairmos na chamada autossuficiência, que é aquilo que é achar que não depende de ninguém, quando a Bíblia mostra que os relacionamentos humanos são essenciais. Em outra parte também nos ensina a tratar as pessoas no temor de Deus, dando a cada um que lhe é devido. Sabe, é não ser bajulador de alguém, é não ser injusto com alguém, é não tratar alguém com parcialidade, mas é ser imparcial, é tratar todos iguais, é ter o mesmo tratamento, é dar a cada um aquilo que é devido. Hoje, infelizmente, tem pessoas que honram alguém por causa do ofício que carregam, por causa, às vezes, até da importância que tem, do cargo que ocupa, se aquilo vai me elevar. Mas o que a Bíblia nos ensina é tratar a cada um da maneira que é devido, é dar a cada um aquilo que lhe é merecido, e assim não vamos ser injustos. Nessa noite, Amã planeja essa forca, e quanto Amã, o menino mimado de Zeres, ouviu de Zeres e seus amigos: era bom matar logo esse Mardoqueu antes mesmo da data que já estava prevista. Assuero não consegue dormir. Então ele pede o livro das crônicas persa, né? E a King James 1611 diz que ele pede esse livro, que era tão entedioso ler aquilo, para que alguém lê para ele e o sono vem, né? De tão entedioso que era ler aquilo. Mas acontece justamente ao contrário. É naquela noite que aí, quando ele lê, ele não vai conseguir dormir mesmo. Então, o livro das crônicas do Império Persa, tá, gente? É interessante você... porque alguém pode ter essa dúvida, tá? Não é os livros das crônicas que temos na Bíblia, tá? Crônica é narração histórica, seguindo uma cronologia. É narrativa curta sobre temas do cotidiano. É uma espécie de diário, tanto que crônicas significa coisas do dia. Então, nos períodos antigos, todos os feitos do reino, os mais importantes, eram anotados. Por isso, o termo crônicas é usado. A Nova Almeida atualizada chama de livros dos feitos memoráveis, né? A nova tradução da linguagem de hoje traduz como livro em que se escrevia o que acontecia no reino. Então, são livros que vão registrar os fatos mais importantes do reino. Pensa comigo. Assuero está 13 anos no poder. Só esse fato de Mardoqueu tinha acontecido há 5 anos atrás, como nós vamos ver, né? Então, era bastante coisa escrita. Então, ele abre justamente no período aonde está, na parte aonde está escrito que Mardoqueu tinha salvado sua vida. É providência divina. Agora, já falei do livro, eu quero falar da forca. A forca que Amã planeja enforcar Mardoqueu, ela tem 22 metros. É cerca de um prédio de 7 andares. É exageradamente alta. E isso é uma demonstração externa do ódio interno de Amã. Ele manda fazer uma forca de 22 metros de altura. É possível que seja para que todos vejam o que iria acontecer com Mardoqueu. Enquanto Amã planeja que todos vejam a humilhação de Mardoqueu, na verdade o que vai acontecer é o oposto. Todos vão ver a exaltação de Mardoqueu. E Amã vai participar disso. É o que vai deixar ele com mais raiva ainda. Vamos ver o subtópico 3? 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. O Salmo 127, verso 2, diz que é Deus que dá o sono. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que ele fosse lido exatamente o trecho em que falava o feito de Mardoqueu, e pôs fim à conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, como eu disse, eram muitas coisas escritas, eram 13 anos de governo, né? Mas a providência divina fez com que naquela noite Assuero abrisse o livro justamente aonde deveria abrir. Interessante aqui na lição 8, a resistência de Mardoqueu, nós vemos o tópico 2, onde nós vimos que Amã é exaltado pelo rei, e o subtópico 2
mostra um herói aparentemente esquecido. Então aqui no capítulo 6, no desenrolar da história, nós vemos o agir de Deus e que Mardoqueu, na verdade, não estava esquecido. Então, Deus honra Mardoqueu no momento certo. Se Deus honrasse Mardoqueu há 5 anos atrás, essa brecha ia ficar na história. Mardoqueu o Assuero podia pegar o livro e ver que realmente alguém descobriu uma conspiração contra ele e foi devidamente honrado. Então esquece Mardoqueu, vira a página que eu quero dormir. E Mardoqueu não teria um peso a mais, quando surgisse o edito. Porque quando surge o edito para matar os judeus, quando Esther vai pedir ao rei para poupar os judeus, que ela vai se declarar judia, quem sabe o fato de um judeu, principalmente o rei descobrindo que era parente de Esther, isso não pode ter tido força para que o rei atendesse o pedido de Esther. Eu sei que tudo se encaixa, todos os propósitos de Deus. Esse texto de Romanos 8:28 fala que todas as coisas contribuem juntamente. É um quebra-cabeça que se encaixa para montar o propósito que Deus tem. Então não pense que Deus esqueceu de você. Por exemplo, no caso de José, que o copeiro promete lembrar de José, mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Ele não se esqueceu porque ele quis, ele se esqueceu porque não era tempo ainda de honrar José. José precisava ser governador do Egito. E isso só seria possível se ele permanecesse no cárcere até o que o rei sonhasse. E aí sim o copeiro lembrasse dele. Deus não esquece de você, Deus não esquece de mim. Vamos lembrar da frase da introdução. Deus sabe a notícia do jornal de amanhã. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então, nessa noite aqui, 5 anos que já tinham se passado, Mardoqueu vai ser lembrado. Mardoqueu não tivesse sido lembrado há 5 anos atrás e honrado, mesmo que a honra tivesse sido dessa forma, seria apenas um passeio a cavalo. Mas isso aqui foi a providência divina. O jogo vai virar totalmente. Aquele que é honrado vai começar a ser humilhado. Aquele que até o momento estava humilhado, que só vivia na porta do rei, que aparentemente estava esquecido, que era perseguido pelo primeiro-ministro persa, pelos servos também, aquele que estava vestido de pano de saco e cinzas, clamando com clamor amargo pela rua, esse alguém vai montar no cavalo real, vai ser honrado, como nós vamos ver mais à frente, com o seu inimigo. E eu não estou aqui fazendo a teologia triunfalista de que seu inimigo vai ver você na benção, que seu inimigo vai ser teu escravo, não é isso. O fato é que Deus abate o soberbo e Deus exalta os humilhados. Então aqui, na verdade, o inimigo ele vai ser o precursor da bênção. Aquele que queria humilhar vai ser obrigado a exaltar Mardoqueu. Então, numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. E o tópico 2 vai entrar agora sobre Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Subtópico 1, um ato de justiça. Subtópico 2, presunção e autoconfiança. Subtópico 3, o devido lugar de honra. Então, no subtópico 1, um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam no versículo 3. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu, na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. O que José diz para os seus irmãos em Gênesis 50, versículo 20? Vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. É exatamente o que Deus faz na vida de Esther e de Mardoqueu. Deus transforma aquela maldição em bênção, não por causa de Esther ou de Mardoqueu, mas para salvar todo um povo. Então quero ver com você o agir de Deus. Olha só. Primeiro lugar, o rei perde o sono no versículo 1. Então Deus vai tirar o sono do rei. E aí eu já li com você Salmo 127:2, que quem dá o sono é Deus. No Salmo 3, verso 5, o salmista diz: deitei, dormi, me levantei, porque o Senhor me sustentou. Então Deus tira o sono do rei. Em segundo lugar, o livro das crônicas se abre justo no relato de livramento do rei através de Mardoqueu, no versículo 2. Como já disse, como comentarista muito bem nos trouxe, são 13 anos de governo. O fato tinha ocorrido há 5 anos atrás, mas Deus faz com que ele abra justamente ali. Como eu disse, o rei pensa em abrir as crônicas justamente para dormir, mas acontece ao contrário. Aí é que ele não vai dormir quando ele vê que não tinha honrado Mardoqueu. E aqui entra o terceiro ponto. Quem entra no pátio é justo,
quem quer matar Mardoqueu. Olha a providência divina. Olha como Deus faz tudo certo. Versículo 4 e 5. Em quarto lugar, o rei não deixa Amã falar. E a postura do rei era justamente contrária. No versículo 6. O rei quer honrar aquele que ele veio tentar destruir. E ele vê Amã e ele não deixa Amã falar. Ele já fala que quer honrar alguém. Aqui mostra também a vulnerabilidade de Amã. Porque lá no capítulo 5, ele sai feliz. Quando ele vê Mardoqueu, ele fica irado. Aqui acontece ao contrário. Ele entra irado porque quer matar Mardoqueu. Quando ele ouve um assuntozinho sobre honra, ele já fica feliz, já pensa que é ele. Então ele é uma pessoa vulnerável. Então, em quinto lugar, o próprio Amã dá a ideia do que se fazer com Mardoqueu, no versículo 7 e versículo 8. Então, assim como José diz aqui, né? O inimigo, eu tinha dito que o inimigo será o precursor, na verdade eu quis dizer o definidor, eu troquei a palavra, me perdoe. O próprio inimigo vai ser o definidor da bênção. Eu vou colocar mais uma vez aí na tela para você. O inimigo definindo a bênção. Olha a ideia que Amã dá. Vesti-lo com a veste real, montá-lo no cavalo real. Aí ele fala sobre colocar a coroa real na cabeça, e nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Eu quero tocar nesse ponto com você sobre a coroa na cabeça. Tá? E essa coroa é na cabeça do cavalo. É um pouco diferente, mas nós vamos ver sobre isso. E em quarto lugar, Amã se incluiu na honra a Mardoqueu. Olha só, sem saber, ele se colocou como o puxador do cavalo que ia honrar Mardoqueu. Gente, isso é uma das maiores honras que eu vejo na Bíblia, uma das maiores viradas de história, né? A roda, ela vai girar conforme Deus quer que gire. Então, entregar as roupas e o cavalo a um dos príncipes dos reis. Aí ele diz assim, dos maiores senhores. Ele está pensando em alguém abaixo dele, porque ele está achando que ele que vai ser a pessoa honrada. Então ele diz, pega uma das maiores pessoas aí que tem do lado do senhor, tá? E manda vestir ele, pegar o cavalo real. Só que ele não sabe que a maior pessoa é ele, porque quem o rei quer honrar é outra pessoa. Então ele está falando dele mesmo. O maior funcionário do rei, abaixo do rei, é Amã. Então ele está dizendo assim, faça com que eu vista ele, com que eu pegue o cavalo real, com que eu saia puxando o cavalo pela cidade. Então ele se inclui na bênção de Mardoqueu. Quando Assuero lê o que Mardoqueu fez por ele, outra providência divina é que nasce um sentimento de justiça. Deus também coloca em Assuero esse sentimento. Honrar é fazer justiça. Então Deus tira o sono, Deus faz com que as crônicas se abrissem no lugar certo, Deus faz com que a Amã entre no lugar certo, Deus faz com que o rei sinta o desejo de honrar a Mardoqueu. E Deus já tinha feito o rei achar graça em Esté. Deus, ele controla todo o livro de Esté, mesmo sem o nome dele ser mencionado. Eu acho muito importante você que é professor sempre destacar isso, que Deus, ele não é mencionado em seu nome, mas em suas ações. Um dos fatos mais interessantes é que Mardoqueu não havia reivindicado honra. Ele não pediu que honrasse a ele, ele permaneceu fazendo seu trabalho como sempre fez. Outro fato interessante é como os servos lembram de que Mardoqueu não foi honrado. É porque, com certeza, um fato dessa grandiosidade era para ele ter sido honrado. Mas Deus é fiel, Deus se lembra. São 5 anos, são 1825 dias, mas Deus faz as páginas dos escritos reais cair justamente aqui, para fazer justiça. E o subtópico 2 fala sobre presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, como ele foi honrado no capítulo 3, versículo 6, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, Isaías 14, 13 e 14, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Gênesis 3, 1, 15. Devemos sempre refletir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas, que nos faz considerar outros superiores a nós mesmos, como Filipenses 2, do 3 ao 8. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. João 15, 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. No Filipenses 4, a carta da alegria, Paulo instrui a alegrai-vos sempre, regozijai sempre, né? Em 1 Pedro 5, 7, Pedro nos dá o conselho para que, lançando sobre Deus a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado da gente. Então nós vemos mais duas características de Amã, que, como eu disse, realmente é um quadro doentio.
A princípio, ele saiu da alegria e foi para a ira. Agora ele está irado, ele quer matar Mardoqueu, mas quando fala de honra ele esquece da forca, esquece do plano. Olha como ele precisa. Combustível de Amã é ser destacado, é ser honrado. Ele precisa isso para manter o seu ego de pé. Então ele é um homem presunçoso. A presunção é um orgulho excessivo de si mesmo. Como Paulo diz em 2 Timóteo 3:2, que nos últimos tempos surgiriam homens, ele fala desses homens amantes de si mesmo. Ou seja, ele tem um orgulho excessivo de si mesmo. E isso acarreta uma série de outras consequências que Paulo cita na carta a Timóteo, como por exemplo a avareza, a soberba, traidores, obstinados, invejosos, ao ponto de serem mais amigos dos seus próprios deleites do que amigos de Deus. Tudo isso é consequência da presunção. A presunção é um pecado que ofende o Espírito Santo. É um pecado que nos faz parecido com Satanás. E o outro lado, que são as duas palavras título, né, é que Amã também era muito autoconfiante. E a autoconfiança, que é a confiança em ser excessiva em si mesmo, nas próprias habilidades, qualidades e julgamentos. Deus nunca está em primeiro lugar na minha vida. Eu posso, eu faço, eu sou. É por isso que ele se acha digno de honra. E Jeremias 17:5 diz que é maldito é o homem que confia no homem. E isso não é maldito é um homem que confia no outro, é maldito o homem que confia em si mesmo. E Jeremias continua e diz, e faz da força do seu próprio braço o seu socorro. Então nós temos que ser humildes. Tá? Se achar digno de honra é uma atitude soberba e orgulhosa. Não somos dignos de nada. O nome a ser honrado sempre é o nome de Jesus. Não devemos nos achar melhores ou superiores ou dignos de honra. Filipenses 2:3, Paulo diz, considerai-vos os outros superiores a vocês mesmos. E aí ele continua e dá o exemplo do próprio Cristo, que se humilhou, que sendo Deus, ele não teve isso como a sua usurpação. Então, honra não é algo a se achar digno ou merecedor. A honra pode vir, mas o nome a ser glorificado precisa ser o nome de Jesus. Deus deve ser honrado através da nossa vida. O nome do Senhor tem que ser glorificado através da nossa vida. Quando eu não me acho digno, eu transfiro para Deus essa honra. Eu sei que eu só fui honrado por causa de Deus, e é o nome dele que precisa e deve e é honrado através dos nossos atos, dos nossos feitos, da nossa vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o subtópico 3 fala do devido lugar de honra. Que se fará o homem cuja o rei se agrada? Era a pergunta do rei no versículo 6. Amã sugeriu que esse homem fosse vestido com a veste real, montasse e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará o homem cujo rei se agrada. Do versículo 6 ao 9. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu, e que ele seria o puxador do cavalo, versículo 10 e 11. Isso deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado, versículo 12. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado, e comandar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus, e não deve ser confundido por bajulação. O próprio Pedro fala em 1 Pedro 2,17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. E Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, manda reconhecer os que trabalham entre nós e que nos presidem, nos governam, e aqueles também que nos ensinam. E Paulo diz, tende paz entre vós. Então, como eu disse, não devemos nos achar dignos de honra. Claro que a honra poderá vir, mas isso não pode ser exigido. E se vier, não devemos nos ensoberbecer por isso, ou nos acharmos melhores. Mardoqueu, um dia, está montado no cavalo real, com vestes reais, e no outro dia, sabendo do seu lugar, volta para a porta. É claro que, assim como o título nos diz, essa honra era o lugar devido para Mardoqueu. Era uma dívida que o rei tinha com ele, porque ele fez um ato merecedor. Mas ele entende o seu lugar, e depois ele volta para a porta do pátio. E depois ele volta aos seus afazeres. Agora, a aplicação feita aqui pelo comentarista, de que nós não devemos nos enfurecer. Eu mesmo já fui vítima de coisas parecidas, e quem nunca foi? Agora, o que nós precisamos fazer na aula da escola dominical não é lembrar quando nós fomos vítimas, tá? Mas sim, se nós já tivemos do outro lado. Nós precisamos olhar para as atitudes de Amã, né? E de Zéres, sua esposa, por exemplo, de seus amigos, de Assuero, olhar para as atitudes e perceber aonde eu mais me aproximo com aquilo. Será que eu já estive do outro lado?
Porque é muito fácil nós nos colocarmos no lugar de vítima, e claro que todo mundo já passou por isso. É aquele famoso fala a Deus quando alguém entrega alguma coisa. Agora, será que eu já fiz isso com alguém? Será que quando alguém é honrado eu me alegro? Será que eu faço como a Bíblia diz, em Romanos? Eu me alegro com quem se alegra e choro com quem chora? Porque hoje nós não estamos fazendo nenhum dos dois. Nós não se entristecemos mais com quem se entristece. O problema do meu irmão não é o meu. Em contrapartida, eu também não me alegro com a honra do meu irmão, mas eu sempre quero estar lá no lugar. Então nós temos que, com isso aqui, aprender. Eu quero trazer rapidinho para você o fato da honraria de Mardoqueu, né? Eu já falei da forca, né? Eu quero falar com você sobre a coroa, tá? Porque quando nós lemos o capítulo 6, versículo 8 de Esther, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, para pôr a coroa na cabeça do cavalo. A nova versão textual fala de emblema real na cabeça do cavalo. A King James atualizada fala de uma réplica da coroa real. A Bíblia de Jerusalém fala de um diadema real. O livro História dos Hebreus, que nós estamos usando muito aqui, né? Na página 525, tá? Lembrando, 11º livro. Ele fala que Amã, que sabia que nenhum outro era mais estimado pelo rei, julgou logo que aquelas palavras se referiam a ele. Assim, persuadido de que suas sugestões seriam aceitas e ainda reverteriam em seu favor, respondeu, se vossa majestade quer acumular favores àquele que merece toda a vossa estima, ordenai que o façam montar sobre um de vossos cavalos, vestido à maneira dos reis e com uma cadeia de ouro. Então ele fala de uma cadeia de ouro, só que ele não especifica se é na cabeça de Mardoqueu ou do cavalo. O fato é que as versões diferentes, né, fala que essa coroa seria colocada na cabeça do cavalo. Então, é o comentário do Champlin, o próprio escritor Antônio Gilberto, o pastor Antônio Gilberto, concordam que era uma espécie de ornamentação na cabeça do cavalo, tá? Que identificaria que esse cavalo pertencia à realeza. Então, essa coroa não é a coroa do rei, tá? E também não seria colocada na cabeça de Mardoqueu, mas era uma espécie de diadema, é uma espécie de brasão real para identificar que aquele cavalo era o cavalo real. Por quê? Porque além de montar no cavalo real, ele também vestiria as vestes reais. E isso era porque tinha-se a ideia que vestindo a roupa do rei e montando no seu cavalo ou se assentando no trono, receberia virtudes sobrenaturais. Porque a ideia é que o rei era divino. E a Bíblia de Estudo, né, arqueológica, na página 765, diz que na antiguidade atribuía-se muito significado às vestes reais. Vestir as roupas do rei era um sinal de grande favor concedido. 1 Samuel 18,4, você vai ter essa referência. Usar veste de outra pessoa era participar de seu poder, de sua estatura, de sua honra ou de sua santidade. E aí tem diversas referências, segundo Reis 2, 13 e 14, Isaías 61, do 3 ao 10, Zacarias 3 e também Marcos, capítulo 5, versículo 27. Então, a coroa sobre a cabeça do cavalo era uma espécie de diadema com um brasão. Alguns até sugerem que era um penteado feito na cabeça, no cabelo do cavalo, para identificar que aquele cavalo era real, porque estar montado no cavalo real tinha uma grande significância. E também usando as vestes reais, e isso atribuía virtudes sobrenaturais àquele que estava usando. Tá? Então isso fazia a parte dessa honraria. Então, o rei chama Amã para honrar Mardoqueu. E o tópico 3, que é bem curto, fala sobre a síndrome de imperador. E o subtópico 1, a soberba de Amã. Subtópico 2, o mau prenúncio. Então vamos ver a soberba de Amã, mais uma qualidade negativa de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Versículo 8. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem, sem correção. Os filhos podem crescer como Amã, cheios de soberba e presunção. Provérbios, capítulo 23, do 13 ao 14. Salomão diz, não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Ele também diz, no capítulo 29, versículo 15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo envergonha sua mãe. E ele diz no versículo 17, castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. E no 23 ele diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E isso está no mesmo contexto onde ele fala do castigo, da repreensão ao filho. E ele ainda diz, lá no capítulo 30, versículo 17, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro o arrancarão, e os pintãos da água
os comerão. Então Deus quer nos dar famílias saudáveis. O Salmo 127, muito conhecido, do 1 ao 5, e o 128, do 1 ao 6, né, que são promessas à nossa família. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. E ele cita aqui, você vai nessa referência, Hebreus 12, 7 ao 9, Jó, capítulo 1, versículo 5, e Salmo 144, verso 12. Então já disse e vou reforçar que Amã era um camarada mimado. Amã, ele tinha que ter as coisas na mão, e se não saísse do jeito que ele queria, ele ficava furioso. Ele quer estar sempre por cima, ele quer estar sempre destacado. Então veja as atitudes de Amã. Quando participa do banquete, ele se acha o tal, e ele corre para contar aos amigos e para a esposa. Quando Mardoqueu, né, que é a pedra no sapato dele, é honrado, a sua ira aumenta. Aí ele corre de novo para chorar, né, no ombro dos seus amigos, para fazer drama, né, no ouvido da mulher e dos amigos. E aqui fica duas aplicações. É o marido que, né, chega do trabalho em casa e leva os problemas do trabalho todinho para dentro de casa. Chega em casa, não elogia a mulher, não conversa com a mulher, não fala com os filhos, não senta na mesa, só sabe falar dos problemas do trabalho. Querido, deixe os seus problemas do lado de fora de casa. Por outro lado, mulheres, se o seu marido chegou em casa decepcionado, triste, angustiado, olha, foi demitido, aconteceu alguma coisa séria no trabalho, ou quem sabe até mesmo na igreja, ou quem sabe no meio da família, não seja como Zeres. Saiba aconselhar, seja como Abigail, saiba acalmar o seu marido com palavras e atitudes sensatas. Pedro diz que a mulher sábia ganha seu esposo até em silêncio, só nas atitudes. Então, Amã era prepotente, era mimado, e ele cita aqui a síndrome de imperador. Essa atitude de Amã se assemelha com atitudes que nós chamamos hoje de síndrome do imperador. É uma condição observada em crianças e adolescentes que se comportam de maneira extremamente egocêntrica e autoritárias. Elas ditam as regras em casa e fora dela, exigindo tudo o que desejam e frequentemente desrespeitando a autoridade dos pais. E nós vimos as referências dadas aqui pelo texto bíblico, em Provérbios, a importância de corrigir os filhos. O papel a ser observado disso é do próprio Deus. Aos Hebreus ele diz que castiga os filhos. E se você não é bastardo, você é corrigido pelo pai. A Apocalipse, capítulo 3, se não me engano, a igreja de Laodiceia, ele diz que repreende e castiga a todos que ama. Então se você, querido, que lindo, foi como diz em João capítulo 1, que a todos aqueles que creram nele deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Se agora você faz parte dessa família, como a própria Bíblia diz, que nós fomos feitos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, que nós agora somos filhos, muito bom, muito bonito, mas filho é corrigido, filho é exortado, filho é castigado. E assim como Deus castiga os seus filhos, nós temos que corrigir os nossos filhos. Não podemos largar os nossos filhos a bel prazer, não podemos dar tudo que o filho quer. Você está criando uma mãe dentro da sua casa. Quando crescer, Provérbios, o Salomão fala em Provérbios, ele já há 3.000 anos atrás já sabia disso, e ele diz que a criança que não é corrigida faz a mãe passar vergonha. Ele diz que o filho que não é corrigido vai para o inferno, porque dentro de casa não teve uma educação, não foi levado para um lado espiritual, não foi ensinado do bem e do mal, não foi ensinado que não deve roubar, não deu umas palmadas nele quando ele mexeu naquilo que não devia sem pedir, isso é roubo, e a criança que rouba uma bala dentro de casa, amanhã ela pode roubar um banco na rua. Então cabe ao pai, à mãe, a correção, a educação. E aqui fica uma aplicação para a gente terminar essa aula. Não ache que o professor da escola do teu filho que tem o dever de educar teu filho. Não larga ele para as tias da escola, da igreja, achando que é elas que tem que educar o teu filho. Quem educa a criança é pai e mãe. Amém? Vamos então para o subtópico 2, para nós concluirmos essa lição. Um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e aos amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava receber uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterroradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. No versículo 13. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já tinha sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Nós vemos que os judeus eram conhecidos de toda a terra pelos feitos de Deus. Por exemplo, a prostituta Raabe, que vive em Jericó, ela diz: todo mundo tem ouvido falar de vocês por causa dos livramentos que Deus tem dado a vocês. As pragas no Egito, o Mar Vermelho abrir, e tantos livramentos, e aqui que já tinha passado muitos mais anos
Então, as palavras da esposa de Amã e de seus amigos sugerem que eles conheciam bem o Deus de Israel. Sabiam que o Deus deles era um Deus de livramento. E isso era um mau prenúncio para Amã, que havia publicado um edito para matar todos os judeus, era um perseguidor de todo o povo judeu. Então nós vemos assim que até os inimigos do povo de Deus reconhecem o agir de Deus na vida e na história do povo de Deus e de toda a humanidade. Então a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador, que pode danificar traços da personalidade. E a nossa conclusão diz que quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Então, a presente lição nos ensina que Deus tem trabalhado pacientemente, até mesmo em silêncio, em favor do seu povo. A palavra de Deus nos ensina que os acontecimentos em nossas vidas não são meras coincidências, mas a ação soberana de Deus no curso da vida, como lemos em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu espero ter contribuído para mais essa lição e, querendo Deus, eu te espero também nas próximas lições. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.